Antropológicas.doc é um podcast produzido pelo Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Pernambuco, que integra o Museológicas, projeto de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da mesma universidade. Antropológicas.doc é uma interseção entre formas de documentários contemporâneos, as realizadoras e realizadores que as produziram e a análise antropológica, visando propor uma reflexão sobre as dinâmicas produtivas destes materiais fílmicos. Os debates propostos neste podcast são um meio para uma discussão profunda sobre as sociedades contemporâneas, na qual o documentário é considerado um campo que possibilita confrontos e transformações. O podcast Antropológicas.doc pode ser escutado no Spotify, Deezer e no seu agregador de podcast preferido. Buenos dias. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Talvez porque eu gosto de espanhol, mas eu quero fazer uma saudação a vocês. Em hebraico. Shalom Aleichem. Eu sou Maria dos Prazeres de Souza, sou mãe, vó e bisavó, com muito orgulho, com 14 bisnetos agora. Nasci em Currais Novos, Rio Grande do Norte, mas com 15 dias de nascido eu vim, me encontrei com esse município que eu gosto, que eu amo de coração, e portanto venho levando essa vida de parteira tradicional com muito orgulho, viu? Sem recuar. Essa vida tem essa profissão, ela tem uma porta de entrada, mas não tem de saída. Olá, eu sou Maria Cíntia e esse é o Antropológicas.doc. Hoje vamos conversar sobre o filme Simbiose, de Júlia Morim, que está aqui conosco. Ela é graduanda em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e atualmente doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, né? E vem atuando nas áreas de Antropologia da Saúde, Patrimônio e Memória, e também integra a equipe que vem construindo o Museu da Parteira, do qual o filme Simbiose, que vamos discutir aqui, é uma de suas ações. Estão aqui conosco também Renata Mesquita, Alex Vailate e Walter Wagner, né? E inicio perguntando, Júlia, falando um pouco, né, sobre o nome, sobre a palavra simbiose trazida pela personagem do filme e que representa o fazer dela, que está além de ser parteira ou ainda enfermeira, como ela bem coloca, e essa palavra simbiose evidencia justamente esse diálogo fundamental, né, entre saberes. E aí, nesse sentido, eu começo te perguntando qual a importância conceitual e estética que esse filme assume para você enquanto antropóloga. Oi. Então, primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, do outro lado, agora. Então, vou tentar responder, não sei se eu vou conseguir, né? Mas aí a gente pode depois voltar ao longo da conversa. Mas eu acho que eu vou começar falando de como é que veio essa ideia, né? Esse nome, assim, Dona Prazeres, eu conheci ela quando eu estava grávida, né? Ela frequentava um grupo de grávidas, depois fazendo pesquisa, fui me aproximando, né? E aí a gente mantém uma relação de longas datas, né? E essa pesquisa que a gente fez, a gente não tinha nenhum registro audiovisual, e Dona Prazeres falava muito dessa simbiose, né? Que a parteira fazia, né? Que a parteira está em tudo, né? Então, eu entendia que, no primeiro momento, eu entendia que ela falava dessa simbiose como uma mistura de saberes, né? Porque ela própria é parteira tradicional,
e também ela se formou na academia, né, como enfermeira obstetra. Então, ela mistura os saberes sem machucar nenhum. Então, o mote do filme justamente era esse, né? Falar um pouco da história dela, da trajetória, e também que ela falasse como é que ela lidava com esses dois saberes que ela tinha, como é que ela fazia e qual era a importância disso. Né? Então, no filme, depois, né, eu fui entender que também ela queria dizer que parteira também está em todas, né? Parteira não só atende um parto, parteira, ela cuida da mulher, cuida da família, aparta as brigas, dá conselho, ajuda, faz assistência social, né? Então, como muitas parteiras dizem, ela é psicóloga, juíza, advogada, médica, enfermeira e parteira. Então, o mote do filme foi esse. Eu não sei se essa palavra me levou a pensar conceitualmente, esteticamente, porque é o primeiro filme que eu fiz, eu não sabia nada de produção audiovisual, né? Assim, tinha essa vontade de documentar nesse meio, porque acho que a gente consegue chegar em muita gente, acessar muitos lugares, né? E o que ela trazia, acho que está escrito, mas nesse suporte ele facilita muito mais os debates. E sim, eu não sabia nada sobre isso, mas aí quis inventar e fazer, né? Teimosa, feito elas, e aí fui conversar com as pessoas que já trabalhavam nessa área, enfim, então eu fui muito para a filmagem na proximidade mesmo com ela, assim, né? Eu fui a campo, digamos assim, sabendo que eu queria falar sobre a simbiose, que ela falasse no caso, né? E que essa interlocução com ela pautasse a história dela e a simbiose, mas não pensei muito na hora do fazer como é que seria conceitualmente, esteticamente, né? Então, pensei, vou fazer uma entrevista com ela e vou filmar o que ela tem de documentação que ajude a dar suporte e o espaço dela, que ela mora, né? A casa, as plantas, enfim, a comunidade dela. Eu fiz assim, né? E depois é que eu fui para outra etapa da edição, de como é que vai ser editado, como é que vai ser feito. Também fui aprendendo, né, com a montadora que dava suas sugestões e a gente construir essa narrativa, né? Então, na Prazeres, ela gosta muito de falar, né? Então ela fala muito. Então foi difícil chegar nesses 20 minutos, porque tinha muito mais história, né, muita mais coisa para ser contada, mas como tinha esse foco, esse mote da simbiose, eu tentei deixar nisso. E a parteira ela tem orgulho daquilo que ela é. Mas ela não tem um salário altíssimo? Não, não tem. Ela tem muito mais. Ela é uma pessoa importante. Ela não é uma coitadinha. Não, a parteira não é uma coitadinha. É uma mulher que ela tem influência. Problema social, problema de família. O pai não quer registrar o filho. E a gente pega ele pela mão e leva para o cartório e ele vai com a gente. Ô, Júlia, acho que o seu documentário é interessante também aqui nesse espaço, né? Você já antecipou algo, mas queria te perguntar mais pontualmente, né? Porque permite também de pensar ou repensar, né, a prática da etnografia de visual, né, que é bagagem da nossa formação, e também uma produção fílmica de documentários que às vezes saem um pouco dos cânones da etnografia visual, né? E, bom, já você antecipou, né, mas é interessante como as imagens, né, nos remetem a uma grande intimidade que você tem com a Prazeres, né, a protagonista. Todavia, como você falou, são gravadas, aparece bem claro do filme que são gravadas em poucas sessões, né? Não sei se forem umas, duas, você poderia falar mais disso, né? Então tem um pouco esse contraste, essa intimidade que é muito comum na prática etnográfica
e o filme ser resultado de um olhar mais pontual, né? Vou lá, gravo e depois o trabalho, né, vai ser feito na edição. Então, eu queria te perguntar, considerando que também Prazeres parece estar bem familiarizada com a câmera, né? Até ela tem vários momentos onde ela se apropria da câmera, né? Queria te perguntar como você chegou a construir esse espaço, né, de encontro com essa câmera, né? E como mudou a dinâmica relacional com a introdução da câmera. Então, como eu tinha dito antes, né, já conheci ela, já tinha intimidade, já tinha ido na casa dela, então o chegar não tinha esse estranhamento, né? Eu me senti muito à vontade e ela também se sentiu muito à vontade, mesmo indo com a equipe. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4 pessoas ou 5 além de mim, a depender do dia, né? Então eu já tinha conversado com ela que ia fazer o filme, enfim, ela já tinha dado outras autorizações, eu tinha explicado como é que tinha pensado, né? A gente até adiou porque ela pegou chikungunya, enfim, ela diz até que a Chica não derrubou ela, né? Mas ela tem já muito traquejo, né? Ela tem muita, tanto para falar em pouco quanto para falar para as câmeras, então acho que isso não é um problema assim para ela. E aí talvez essa proximidade juntou o traquejo que ela tem com ela tá muito relaxada, muito tranquila na frente das câmeras. Então chegar lá com a câmera, eu não senti que atrapalhou, ou mexeu, ou diminuiu, ou, enfim, atrapalhou o que ela iria dizer, o que ela iria falar, ou como a gente iria agir, né? Foi, mesmo chegando com uma equipe com mais pessoas, foi filmado em 3 dias, né? Eu combinei com ela, respeitando os horários dela, então a gente chegava depois das 9, e aí quando dava a hora do almoço a gente saía, dava umas 2 horas ou mais de descanso para ela descansar, e aí voltava, e aí passava mais algumas horas e depois voltava para casa. Então, foi nesse ritmo suave, digamos assim, se comparar com algumas outras produções que a gente gravou, né? Eu acho que para o que o filme se propõe, não precisaria de mais dias, assim, né? Desse acompanhamento, né? De longos dias, enfim, acho que esse acompanhamento já vinha dessa minha relação com ela, né? Então, é isso, eu acho que foram 3 dias nesse ritmo, assim, que eu acho importante destacar, assim, de respeitar o ritmo dela, né? Para que as coisas saíssem. Tinha dias que eu via que ela estava cansada, então a gente já saía, e no outro dia a gente retomava. Eu tinha uma pauta, digamos assim, uma entrevista semi-estruturada, que eu queria, com os tópicos que eu queria abordar com ela, mas assim, deixava ela livre para falar, e é isso. Para complementar, Júlia, pode nos contar também um pouco de como foi o processo de edição? Como você chegou? Você falou que tinha muitas gravações, né? Como você chegou um pouco a construir essa narrativa? Então, como eu disse, eu tinha essa ideia de focar na simbiose, né, um pouco da história dela aí nas falas que ela trazia dessas hierarquias de saberes, dessa costura de saberes, né? E então a edição quem fez foi Bia Baggio, que foi até foi uma indicação de Andréa Ferraz. Bia tinha montado Mateus, o filme dela, enfim, eu fui, Bia topou, e aí foi bom que Bia tinha experiência, e aí eu conversei um pouco do que como eu queria, né, e ela fez a proposta, e a gente, em alguns dias, eu não lembro, assim, a edição foi bem mais longa do que a captação, né, lógico, mas, assim, foram vários e vários dias que eu ia lá com ela, conversava, assistia, sugeria, né, e até a gente chegar nesse corte, e até a questão de tamanho mesmo, que como eu não tinha ideia, ela sugeriu, vamos deixar em 20 minutos para a gente poder circular mais, enfim, então era um pouco do olhar que Bia trazia, que era totalmente de fora, né, que ela nunca não tinha conhecimento da temática,
e eu meio que indo guiando o que é que eu queria que constasse, o que é que não tivesse. Aí foi bem duro, assim, tirar muitas histórias que Dona Prazeres contou, né? Tem causas e causas, histórias e outras temáticas também, mas, enfim, o nome era Simbiose, era o nome que estava desde o começo, era um mote, e foi o que ficou. E eu acho que funcionou, ela ficou satisfeita também, né? A gente, assim, ela não participou do processo de edição, né? Eu cheguei com o filme editado, mas, enfim, levei, na época, DVDs, ela tem DVDs, tem cartazes, tem posters em casa, ela ficou feliz, né? E é importante ter esse registro. Acho que tem uma pergunta depois sobre isso. O primeiro parto que eu atendi sozinha, vieram me chamar minha mãe, eu disse assim, ó, minha mãe foi para o Hospital Pedro II, ela foi se tratar. Aí, o que é? Disse, porque tem uma senhora ali, dona Tetela, coitadinha, a pobrezinha está tendo menino sozinha. Eu disse, não, eu vou. E você sabe fazer, minha filha? Sei. E fui. Aí quando cheguei lá, fiz tudo direitinho. E quando voltei, que minha mãe perguntou, você estava onde? Na casa da dona Teté, fazendo o quê? Ela teve neném, uma menininha. E você estava lá? Foi, eu peguei a menina. Você pegou? Meu Deus, que loucura. Eu disse, não, mamãe, eu fiz daquele jeitinho que a senhora disse. Eu era muito curiosa, sabe? Aí, daí partiu, continuei. Júlia, você gravou diversas parteiras tradicionais em ocasiões diferentes. Em algumas ocasiões de um modo mais livre, como em Simbiose, e em outras ocasiões você precisou responder ou trabalhar em cima de um processo específico, né, com objetivos muito específicos, como no caso do inventário das parteiras. Eu queria que você comentasse, se possível, um pouquinho sobre essas duas diferenças, sobre as abordagens com as próprias parteiras e também no processo de construção dessas narrativas, o que você sentiu como diferente e tem sentido ainda, né, já que está no processo de finalização do inventário. Com Dona Prazeres tinha toda a história, né, de amor anterior, mas nessa experiência que a gente teve, né, com o inventário, eu me senti muito à vontade com elas, assim, eu acho que as parteiras, a maioria elas são super acolhedoras, né, já é do próprio trabalho delas essa questão de acolher, então a gente entrevistou e acompanhou, né, com algumas o dia delas, e assim, eu não senti dificuldade, digamos assim, de conversar, de acompanhar, de filmar. Então, não houve uma grande diferença. Lógico que quando você conhece, você fica mais à vontade na casa e tudo, mas com essas parteiras que a gente teve no Amapá e no Maranhão, foram parteiras que já tinham sido entrevistadas pelas pesquisadoras, né? Então eram parteiras que aceitaram participar, já tinham meio que falado da sua vida, já entendiam qual era a finalidade do filme, e eram mulheres, geralmente, também, que já tinham, de alguma forma, esse contato com a câmera, com entrevista, porque eram mulheres mais lideranças, enfim. Então, a gente não teve dificuldade. Parteira gosta de conversar, né? Então, em relação à temática que a gente tinha que abordar, eu tinha já na cabeça, né? A gente tinha o que era preciso. Eu já estou escolada, né? Nessa temática, então não era difícil ir puxando os temas, os assuntos. Eu não achei muito difícil, não. Eu achei até divertido, bom conhecer outras parteiras, outras realidades, e a gente vai vendo que elas são muito parecidas, né? Apesar de muito diferentes, né? De estarem em lugares diferentes, em realidades diferentes, mas tem uma coisa que elas compartilham, né? Então foi tranquilo.
apesar de ter outra finalidade, apesar de não ter essa relação anterior construída, eu acho que foi uma relação que foi sendo construída durante o dia que estava lá, ou durante os dias que a gente estava lá, né? E algumas delas que a gente filmou eu já tinha conhecido antes, eu tinha ido na cidade, tinha feito entrevista, tudo, então ela já tinha um conhecimento prévio. Foi muito bom, foi muito positivo. Fiquei muito feliz, como diz Dona Zefinha. E em relação ao ritmo de gravação, por conta da agenda curta e da necessidade de ser super objetivo, de ser muito específico, isso te afetou de alguma maneira no processo? Foi mais... Quer dizer, a primeira parte que a gente foi para o Amapá, a gente foi bem, vamos dizer, corrido, né? A gente tinha, sei lá, um expediente com cada parteira, e aí, como eu disse, algumas eu já conhecia, mas aí era mais um foco na entrevista e em algumas imagens complementares. E aí, depois que a gente reviu, né, como é que tinha sido a primeira etapa, porque a proposta era a gente ir em 3 lugares para documentar e fazer o filme de registro do ofício de parteira. E aí a gente percebeu que não funcionava muito também essa coisa de passar uma manhã ou uma tarde, mesmo que elas tivessem sido entrevistadas antes, né, a pesquisadora estava com a gente ou não. Então a gente refez a metodologia, e aí na segunda etapa acho que a gente passou 2 dias com cada parteira, acompanhando mais o dia dela, o dia a dia, a comunidade, as mulheres que ela atendia. Então, com essas, você consegue também estabelecer uma relação mais aprofundada, né? Então, Dona Maria Parteira, que é do Maranhão, assim, fiquei apaixonada por ela, não conhecia, conheci lá, né? Ela é uma figura, Alex pode falar que estava lá, assim, incrível, uma mulher incrível, tanto é que eu fiquei doida, fiz um projeto e vai ter um documentário com ela, vai sair, né? A gente escreveu com umas amigas lá do Maranhão, e aí a gente vai fazer um documentário com ela, que são mulheres, assim, que se destacam, né? Assim, todas essas mulheres, no seu contexto, são mulheres que, ou para sua época, ou para o seu contexto, já estão mais à frente, digamos assim. São mulheres, como diz Dona Prazeres, que não tem medo, né? Então, você fica apaixonada e fica querendo documentar mesmo, mostrar assim, ó, existem essas mulheres, porque é uma pegada que eu tenho assim, ó, vamos contar a história de mulheres, né? Vamos parar de contar a história de homem e vamos contar a história de mulheres. E aí essas mulheres merecem assim, ser reverberar, né, a vida e o que elas pensam, né, a forma de lidar, de ver o mundo. Aí então me aconselharam para fazer o curso de obstetrícia. Aí eu resolvi fazer, fiz, estou satisfeita, porque não mudou muita coisa, fiz uma complementação, sabe? Né? Uma adaptação, uma coisa com a outra. E melhorou a situação porque eu passei para conhecer determinadas coisas que como profissional, como tradicional somente, eu não ia saber, não ia conhecer, mas que não fez muita diferença. O problema é somente saber colocar as coisas no lugar certo. Aí comecei a juntar uma coisa com a outra, sem machucar nenhuma, e deixar que todas funcionassem. E vi que uma colabora com a outra. Só que a linguagem é diferente. É muito interessante, a linguagem é diferente. O filme circulou em vários festivais e foi o primeiro de uma série de produções. Pode comentar um pouco pra gente como foi essa recepção? Quais os comentários que foram feitos sobre o filme? Ele participou de um bocado de festival, né? Eu aprendi também, né, como é que funciona essas coisas, né, de inscrição, de prazo, de coisa que eu não sabia, enfim, a gente vai vivendo e aprendendo. Talvez pudesse até ter participado de outros, mas enfim, fui aprendendo. Aí ele participou desde festivais de cinema, mostras feministas, enfim, eu acho que o filme pegou um público que vai desde cinema, antropologia, mulheres, saúde, né? Então,
ele participou, ele foi exibido em disciplinas de antropologia visual não, antropologia da saúde, né? Ele foi exibido em disciplinas de saúde, né? Então, foi exibido em grupos de gestantes. Então, me pediam para exibir. Foi exibido em cineclubes. Então, eu acho que ele conseguiu, né, não ficar fechado num público específico, né, num público amplo. E a ideia dele mesmo é que ele vá servir de debate, né? A princípio, o foco maior era o debate na questão dessas hierarquias de saberes, né, das práticas de saúde. Mas eu acho que ele consegue expandir mais. E aí eu fico bem feliz. Ele foi premiado na mostra Vídeo Saúde da Fiocruz, e aí está no site da Fiocruz, com todas as acessibilidades que a gente não tinha, né, na época. Eu tenho até que dizer que o filme foi financiado pelo Funcultura, né, pelo edital do Funcultura, que foi o que proporcionou que ele fosse feito. E aí é interessante, por exemplo, porque o pessoal da Fiocruz diz assim, essa é a visão de saúde que a gente quer debater, que a gente quer discutir, né? Uma visão que não é a visão hegemônica, biomédica e tal. Então, por um lado, ele serve muito para debater essa questão. Por outro, mostrar quem são as parteiras, história de mulheres, né? E essa pegada feminista. Enfim, e também ele foi recebido pelo lado etnográfico e da antropologia visual, né? Ele participou do prêmio PRVG, enfim. Então, eu acho que, apesar de, quando eu fiz ele, eu estava, vamos dizer assim, tateando no escuro, aprendendo tudo, mas sabia que queria aquilo, mas não sabia como fazer. Depois é que eu volto para olhar assim também e ver, é depois que a gente aprende, né? Talvez eu pudesse ter feito de tal jeito, talvez pudesse ter feito de tal jeito, mas foi aquilo que era naquele momento, e é aquilo que é Dona Prazeres também, porque Dona Prazeres, ela é palavra, né? Assim, mesmo atendendo parto, ela também está conversando e está falando. Então, ele foi aquele momento da gente, né? E ele atendeu a isso. Eu acho que ele foi muito bem recebido e continua também ainda, né? E hoje ele está disponível, como eu falei, está na Fiocruz com acessibilidade, que a gente não tinha, então tem libras, audiodescrição e etc. E é isso, é para que Dona Prazeres e essa discussão da simbiose, que é um conceito que a gente está trabalhando no inventário, né? Que é o conceito dela, chegue a provocar muita gente. Eu fui entrevistada aqui, aí o repórter chegou e disse, o que a parteira faz? Aí eu pensei assim, eu digo, sabe uma coisa, eu vou juntar tudo, dizer uma coisa só para que envolva a parteira. A gente faz simbiose. Ele ficou ali. Aí disse, desculpa, eu não gosto de ler dicionário, mas sabe por que me dizer o que é simbiose? Eu disse, sei o que é. Ele disse, a gente está em todas. Em tudo a gente se envolve. Isso aqui é simbiose, Aí dia depois eu fui lá para o museu para dar explicação porque eu inventei essa história de simbiose. E não, isso aí está no dicionário, pode ler. E a gente não vai dizer assim, eu faço parto, eu faço isso, não precisa mais, não é simbiose. Está em tudo, a gente se mete em tudo. É isso, Júlia. A gente te agradece, né, por falar dessa sua produção. Essa, né, é uma produção feita por você como membro também do podcast. Isso é muito importante para a gente. E a gente agradece, né? E gostaria de falar mais alguma coisa? Quero agradecer de novo, adorei estar aqui com vocês do outro lado, né? E quero vida longa para o antropológicos.doc, para que a gente possa circular tanto a nossa quanto as outras produções, né? E debater e discutir. É isso, obrigada.